Do aquário que ameaça romper por causa de rachaduras a um dos maiores incêndios da história, hoje o convidamos a descobrir conosco 10 dos erros mais caros da história da humanidade. Estamos em 1º de fevereiro de 2003 e o ônibus espacial Columbia está voltando de uma missão científica de 16 dias. Mas infelizmente, assim que entra na atmosfera, ele se desintegra sobre o Texas, 16 minutos antes do desembarque na base do Cabo Canaveral, na Flórida. Os 7 astronautas a bordo foram infelizmente mortos. De acordo com as primeiras informações, trata-se de uma falha no escudo térmico que cobre a asa esquerda do ônibus espacial, após um incidente durante a decolagem que poderia ter estado na origem do acidente. Deve-se lembrar que em janeiro de 1986, a explosão do ônibus espacial Challenger, logo após a decolagem do Cabo Canaveral, já havia causado a morte de seus 7 tripulantes. A interrupção do voo do ônibus espacial arriscou atrasar a construção e operação da Estação Espacial Internacional, e com isso marcou o fim do programa de voo do ônibus. Mas a administração Bush decidiu manter os 3 ônibus restantes para manter seus compromissos. Uma cerimônia de homenagem foi realizada no cemitério militar de Arlington, na Virgínia, perto de Washington. Um triste final para estes astronautas corajosos. Agora, olhe para a grande garra que você vê ali. Usada logo após o desastre, uma garra de escavadeira foi abandonada na zona de exclusão de Chernobyl. Esta garra era tão radioativa que o menor contato poderia ser fatal. O dispositivo foi abandonado após ser utilizado nas operações de limpeza nuclear que se seguiram ao desastre de 1986. Há muitas coisas na área hoje que o contato prolongado pode matar, mas esta garra é sem dúvida a mais perigosa de todas. A exposição imediata à radiação não o mata no local, longe disso, mas passar algum tempo nesse lugar e estar em contato com esta famosa garra expõe você a uma dose muito grande de radiação. Partículas radioativas fortes ficarão presas em seus cabelos e roupas, o que dará uma exposição muito mais longa e, portanto, mais perigosa. Hoje em dia, a cidade de Pripyat tem uma radiação relativamente baixa, mas alguns lugares ainda são bastante radioativos e perigosos. Um conselho de amigo: fique longe. Se você já esteve em Dubai, não poderia deixar de ver a joia da coroa da cidade. O Dubai Mall é um dos maiores centros comerciais do mundo e um símbolo da grandeza de Dubai nos Emirados Árabes Unidos. Inaugurado em 2008, foi parcialmente evacuado em fevereiro de 2010, depois que o aquário, contendo milhares de peixes e animais marinhos, começou a vazar, de acordo com a polícia e testemunhas. Os funcionários do aquário disseram que era um problema menor. No entanto, o shopping foi evacuado como precaução. O shopping de Dubai é um dos maiores do mundo e abriga um dos aquários mais incríveis do mundo, cujo tanque contém 33 mil animais, incluindo mais de 400 tubarões e arraias. Um vídeo gravado com um telefone celular mostra um spray de água e clientes tentando sair do caminho. Havia um pequeno problema, uma simples rachadura e a água corria, disse mais tarde um oficial da polícia, que se recusou a dar seu nome. Os mergulhadores entraram mais tarde no tanque e coordenaram com os trabalhadores da janela para selar a brecha. Hoje não há mais problemas. O aquário é exposto no meio do bálsamo de Dubai e deslumbra jovens e idosos com sua beleza. Passemos agora a outro tópico igualmente emocionante, que nos mostrará que a perseverança sempre compensa. Se eu lhe dissesse que a história do pequeno bruxo, adorado por todo mundo, quase não existiu, você acreditaria em mim? Bom, é verdade. Por muito pouco, Harry Potter nunca existiu. Como? Vou te dizer agora. Mais de 11 editoras rejeitaram o manuscrito do primeiro volume, Harry Potter e a Pedra Filosofal. Todas as vezes, a J.K. Rowling recebeu o mesmo argumento: é muito longo para um livro infantil. E sim, até mesmo o Pequeno Bruxo não convenceu o mundo inteiro quando seu criador o apresentou aos editores. 12 recusas depois, e aqui está Harry Potter na Pedra Filosofal, publicada pela Bloomsbury Publishers, o início da sua fama. A partir daí vai vender 400 milhões de cópias da saga e impulsionará Harry Potter para o pódio dos livros mais vendidos da história. A escritora não desistiu e conseguiu publicar seu manuscrito para o sucesso que conhecemos hoje. Sinceramente, você consegue imaginar um mundo sem o Harry Potter? Alexandre II, o imperador da Rússia, entrou para a história por suas reformas, incluindo a abolição da escravidão lá.
Mas, apesar das grandes reformas liberais realizadas durante seu reinado, ele cometeu um erro terrível do qual vamos falar agora. Imagine, Alexandre II vendeu o Alasca para os Estados Unidos em 1867 por apenas 7,2 milhões de dólares. Durante vários anos, os americanos pensaram que tinha feito um mau negócio, mas apenas 50 anos depois, eles haviam recuperado 100 vezes a quantia original. O negócio do século para os americanos que recuperaram uma terra rica em recursos naturais, como petróleo e ouro. Recentemente declarado como czar da Rússia, Alexandre II decidiu separar-se deste território conhecido por ser pobre em recursos naturais, além de baixa população e difícil acesso para proteção. Além disso, de acordo com a lógica da geografia, o Alasca deveria ser devolvido ao Canadá, que era uma colônia britânica e muito mais perto da terra do que seus vizinhos americanos. Mas o governo dos Estados Unidos, que não queria que os britânicos reinassem sobre este território, decidiu o contrário, abrindo seus braços para a proposta russa. Os economistas estimam que só as reservas de petróleo e gás do Alasca valem 200 bilhões de dólares. Os russos devem estar mordendo os dedos até hoje. Os vídeos anteriores despertaram sua curiosidade? Então continua aqui com a gente para histórias mais empolgantes ainda. Foi em 2013, quando o governo espanhol investiu em um novo submarino, chamado Isaac Pearl. Enquanto no meio do processo de projeto, os mecânicos percebem que o submarino é tão pesado que talvez nunca seja capaz de vir à tona. Depois de procurar o erro, os engenheiros dizem que foi um simples ponto decimal equivocado. Felizmente, eles perceberam isso antes que a construção estivesse completa. Eles conseguiram salvar o submarino alongando seu casco. Poderia ter sido um grande final. Bem, não foi. O Isaac Pearl é agora grande demais para caber em seu porto de origem, Cartagena. As autoridades anunciaram que o porto terá que ser ampliado para acomodar o novo tamanho do submersível. Ainda estamos nos perguntando sobre este grande erro, pois os engenheiros tiveram muito tempo para estudar o projeto do submarino. Que perca de tempo! Você gostaria de ir morar no espaço? Você já deve ter pensado nisso, não é mesmo? O homem nunca deixou de procurar por vida em outro lugar, nesse caso em outro planeta. Por um bom número de anos, dezenas de sondas espaciais foram enviadas para estudar o que estava acontecendo e se poderíamos um dia aspirar a ir para o espaço. A sonda Mars Climate Orbiter foi colocada em órbita ao redor do planeta de Marte para estudar a atmosfera de lá, mas nesse dia, em setembro de 1999, não havia mais notícias da sonda. Ela teria caído sobre o planeta vermelho. Durante todo o dia, os engenheiros esperavam por um milagre. A sonda ainda não está perdida, disseram na NASA. Uma investigação revelou que a falha foi devida a um erro de navegação, pois os comandos da Terra foram enviados em unidades inglesas, o sistema imperial, utilizando libras por segundo, sem convertê-los em unidades métricas, que seriam newtons por segundo. O erro fez com que a sonda falhasse sua órbita pretendida e caísse na atmosfera marciana a uma altitude de cerca de 57 quilômetros antes de se desintegrar sob as restrições atmosféricas. Como isso poderia ter sido possível? Várias investigações posteriores tentaram determinar se foi um erro humano ou falta de recursos, mas o que já sabemos é que este acidente já custou milhões aos americanos. Vamos voltar para o Alasca. Na noite de 23 de março de 1989, o Exxon Valdez deixou o porto de Valdez, no Alasca, com destino a Long Beach, Califórnia, com 180 mil toneladas de petróleo bruto a bordo. Alguns minutos após a meia-noite, o navio atingiu um recife, um conhecido perigo na enseada do Príncipe Guilherme. Muitos animais morreram em consequência deste acidente. O derramamento de petróleo do Exxon Valdez cobriu mais de 1000 milhas de costa e matou centenas de milhares de aves marinhas, lontras, focas e baleias. Quase 30 anos depois, bolsões de petróleo permaneceram em algumas áreas. Na época, foi o maior derramamento de petróleo em águas americanas. As primeiras tentativas de conter o óleo falharam e, nos meses que se seguiram, o derramamento se espalhou. Os investigadores concluíram que o capitão do Exxon Valdez, Joseph Hazelwood, tinha estado bebendo naquela noite. Ele foi condenado pelo crime de derramamento negligente de petróleo e condenado no tribunal de Anchorage a 1000 horas de limpeza de praia e $50 mil em danos. Este continua sendo um dos acidentes mais desastrosos que já conhecemos, e a natureza pagou um preço muito alto.
Ainda estamos nos Estados Unidos, mas vamos do frio gelado do Alasca ao calor da Califórnia. E eu posso te garantir que, quando eu digo calor, é calor mesmo. O incêndio que varreu o Parque Nacional de Yosemite em agosto de 2013 se tornou o terceiro maior incêndio na história da Califórnia. 3 semanas após seu início, ainda não foi contida, queimando mais de 100 mil acres de floresta. Em uma tentativa de construir uma fogueira, um caçador perdeu o controle do fogo e iniciou este terrível incêndio. Este homem fez o que lhe foi ensinado e isso lhe custou caro. Ele foi condenado por seu ato, do qual se arrependeu amargamente. Mais de 15 milhões de litros de água e retardante foram despejados pelo ar sobre o fogo. E nada menos do que 3.600 bombeiros tiveram que combater este gigantesco desastre. O vento e a umidade não facilitaram a tarefa dos bombeiros, mas no fim das contas ficou tudo bem. Nenhuma morte foi relatada. Da próxima vez, este caçador vai pensar 2 vezes antes de acender outro fogo. Ou talvez ele nunca mais vai acender nenhum fogo na sua vida. O Japão é um país propenso a terremotos, mas será que esse país, cheio de novas tecnologias e muito inovador, tem realmente os meios para lidar com tais desastres? Em 1995, a cidade de Kobe sofreu um forte terremoto de 7,2 graus na escala Richter. A cidade não estava preparada para tal evento, mas quem poderia? No caso de Kobe, o terremoto atingiu logo abaixo da cidade, resultando na destruição de casas e incêndios. A maioria das vítimas foi morta pelo colapso de suas frágeis casas ou pela queda de móveis. O terremoto mortífero expôs o fraco sistema de gestão de crises do país. O governo foi incapaz de compreender a extensão dos danos muitas horas após o desastre e foi amplamente criticado por sua lentidão em reagir e gerenciar a crise na época. Ainda hoje, um estudo publicado pelo Instituto de Pesquisa de Ciências da Terra e Redução de Desastres e pela Escola Médica Nippon mostrou que as medidas para garantir assistência médica às vítimas de desastres continuam sendo inadequadas. Seja natural ou feito pelo homem, você acha que estamos realmente preparados para lidar com todos os problemas? Estes foram os erros mais caros da história. Qual deles o surpreendeu mais? Fala pra gente nos comentários. E se você gostou do vídeo, não se esqueça de nos dar um like, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber todas as notificações e não perder nenhum de nossos próximos vídeos. Até amanhã, ao mesmo tempo, no mesmo canal, com um novo vídeo.